A verdade apareceu. Bruno Henrique, através das suas redes sociais, publica aí uma mensagem sobre a sua renovação de contrato com o Flamengo e sobre redução salarial. Vou falar também sobre Caio Jorge, isso porque surgiu uma informação aí que Caio Jorge voltou a negociar com o Flamengo, estaria forçando a saída do Cruzeiro. Vou falar também sobre Saul Niguez, que está em estágio avançado para a volta aos gramados ainda em abril. Vou falar também sobre Alexandro e uma preocupação com a data FIFA. Essas e outras informações vocês encontrarão aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu peço para você, meu amigo, minha amiga rubro-negra, você que torce pelo Flamengo, deixa o like aí, se inscreva, aciona o sino das notificações da opção todas, para na hora que eu postar o vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês e comente. O comentário de vocês é muito importante. Bem, meus amigos, vamos começar com uma excelente notícia aí, vamos falar sobre volta de Saul. Isso porque o Saul, ele pode ser reforço do Flamengo no mês de abril, tá? O Saul que passou aí por uma cirurgia no tornozelo no início do ano, ele finalmente pisou no relvado do Ninho do Urubu para trabalhos de transição. O meia espanhol ainda não estreou sob o comando de Leonardo Jardim e a expectativa é que ele seja a peça nova aí para a fase de grupos da Libertadores. A sua recuperação dentro do prazo é vista aí como fundamental para encorpar o meio-campo, do Flamengo. O que acontece é o seguinte, meus amigos. Ele já passou pelo estágio 3 e já está no estágio 4 da sua recuperação, que é a saída dos trabalhos de recuperação física sem botina, sem a botinha, né, como vocês sabem, aquele trabalho de piscina que tem aquele trabalho intenso ali, fisioterapia, e agora ele já está no gramado fazendo atividades à parte. Ele ainda não está treinando com bola, esse deve ser o seu último estágio até a volta dele aos gramados, mas é importante visar que o Saul está já trabalhando em algumas atividades físicas ali separado do elenco, tá? Para daí ele conseguir se recuperar normalmente e avançar aí no estágio 5, para daí ele começar aí sim desempenhar, desenvolver o seu treinamento aí com o elenco aí e sob o comando do Leonardo Jardim, né? O Saul Niguez, que era aí um cara muito amigo do Felipe Luiz, agora vai trabalhar sob o comando de Saul Niguez. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham? Saul vai ser uma peça fundamental para o Flamengo aí na volta da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil? Quem vai ser reserva aí? Saul, Eric Pulgar ou Jorginho? Mudando de assunto, falando sobre Bruno Henrique, isso porque a novela Bruno Henrique com o Flamengo, renovação de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo, né, gente? Surgiu uma informação aí nas redes sociais aí que Bruno Henrique e o Flamengo eles estariam aí dispostos a renovar o contrato com uma redução salarial. O que acontece é o seguinte, o Bruno Henrique, ele incomodado com os rumores aí, ele usou suas redes sociais para colocar um ponto final em especulações de que ele teria recusado baixar o salário. Bruno Henrique destacou que seu staff ainda não sentou com o presidente BAP, tá? E o clube, por sua vez, deseja tratar o assunto aí com o máximo respeito, oferecendo aí mais um ano de contrato, caso as partes não cheguem a um acordo, organizando o Flamengo vai organizar aí uma saída digna para Bruno Henrique, jogador que conquistou 18 títulos aí com a camisa do Flamengo, vai sair aí como ídolo máximo, né? Um daqueles ídolos que vai sair com a galeria cheia de troféus, um daqueles jogadores que ele vai aposentar e ele vai colocar um museu só para ele ali, porque 18 títulos é mais títulos do que muitos times da Série A não conquistaram. Então o Bruno Henrique usou suas redes sociais para falar que em momento algum recusou baixar o salário, que são só rumores aí de que o staff do jogador e o Flamengo já tinham uma reunião. Não tem nada ainda, né? E vamos aguardar para ver aí se essa renovação vai encaminhar ou não. A princípio, a diretoria do Flamengo quer dar mais um ano de contrato para o ídolo e vamos ver o que vai acontecer aí, né, torcedor? Renovaria ou não com o Bruno Henrique? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora, mudando de assunto, falando sobre Caio Jorge, porque esse assunto, sim,
Esse assunto, cara, pegou muitos de surpresa, tá? E o que acontece é o seguinte, a verdade sobre Caio Jorge é que um perfil falso, simulando o canal central da Toca da Raposa, que é o canal que cobre ali as notícias, as informações do Cruzeiro, espalhou que Caio Jorge estaria forçando a saída do Cruzeiro para o Flamengo. A informação é falsa, tá? Embora o jogador tenha sido alvo aí no passado, né, no começo da janela de transferência do começo do ano, o Flamengo entende que a posição está bem servida com Pedro e que não vai fazer investimento altíssimo, tá? Vendo que o investimento feito em Lucas Paquetá esgotou toda a cota de grandes contratações para o restante dessa janela de transferências. Ou seja, se o técnico Leonardo Jardim pode pedir reforços, sim, ele pode pedir reforços, mas a diretoria só agirá se forem oportunidades de baixo custo, ou seja, nada acima de 200 milhões, de 150 milhões, como o Flamengo ofereceu pelo Caio Jorge. A princípio, o Flamengo chegou com uma oferta aí no teto máximo de 35 milhões de euros pelo jogador. O Cruzeiro não aceitou, renovou o contrato do Caio Jorge e o jogador está lá de contrato renovado. E essa informação aí, gente, é do perfil falso. Inclusive, é, membros da diretoria do Flamengo negaram qualquer possibilidade de conversas com o Caio Jorge no momento, tá, gente? Lembrando que o jogador ele não foi relacionado para o jogo contra o Vasco da Gama, porque ele sofreu um trauma no pé e ele também não será relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. E depois disso, houve os rumores aí que Caio Jorge estaria negociando com o Flamengo, tá, gente? Pura fake news, tá? Fake news é um perfil falso aí que fizeram um perfil falso aí com o canal que cobre aí as notícias, as informações do Cruzeiro, tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar de Alexandro Danilo e Léo Pereira, isso porque existe uma preocupação aí com os convocados para a data FIFA, tá, meus amigos? O que acontece é o seguinte, as convocações de Danilo, Léo Pereira e Alexandre impactam aí no planejamento do Flamengo para a sequência da temporada, tá? Os jogadores se apresentam na seleção brasileira após o jogo do domingo contra o Corinthians, no dia 22, e existe aí a possibilidade de desfalcar o Flamengo aí na volta da data FIFA, já que o Campeonato Brasileiro ele volta aí, retorna no dia 1º de abril e o Flamengo joga contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, tá? O clube ainda estuda aí a logística para ter os atletas à disposição, considerando aí que outros jogadores também podem ser convocados. Há uma atenção especial aí com desgaste físico, o físico principalmente do lateral esquerdo, Alexandre, que passa aí pelo controle de carga, ou seja, passa ano entra ano e a data FIFA aí atrapalhando o Flamengo no restante do campeonato. Ou seja, no meu ponto de vista, é legal você ter seus jogadores ali na seleção? Sim. É bacana, ok. Mas chega em jogos importantes, você não tem aí os seus principais atletas. Com certeza aí, além do Alexandro, Léo Pereira e Danilo, a gente vai perder Jorginho, que está na pré-lista da Itália, Arrascaeta no Uruguai, De La Cruz no Uruguai, Varela no Uruguai, Pulgar no Chile, Plata no Equador, Carrascal na Colômbia, e ainda existe aí uma possibilidade correndo por fora, mesmo que seja difícil, mas existe aí de também o Rossi, né? O Rossi, ele ir para a seleção da Argentina. Então, com isso, o Flamengo vai perdendo aí seus jogadores na reta final. Na reta final não, tá no começo, né? Mas aí o Flamengo acaba os amistosos no dia 20, 30 e no dia 1º já tem jogo do Campeonato Brasileiro com o Red Bull Bragantino, um jogo importante lá em Bragança Paulista, né? Para fecharmos o vídeo, vamos falar sobre Lohan. Todo mundo está esquecido do Lohan, né? O Pilhado soltou aí uma informação de que o Lohan está voltando aí, tá?
ao Flamengo no meio do ano, tá? Tendo em vista que o Pisa não deve ficar aí com o jogador que disputou apenas 9 jogos na temporada, ou seja, o Lohan teria que disputar 50% dos seus jogos pelo Pisa. O Lohan só conseguiu jogar 9 partidas, então com isso teremos o Lohan de volta, tá? Nação rubro-negra. Para muitos aí, com certeza o Lohan não fez nenhuma falta, né? Eu acho que particularmente o Lohan vindo para o Flamengo, ou ele vai ser negociado de novo, ou vão chegar ali a uma rescisão de contrato para o Lohan procurar outro clube, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, corre, se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações, dá aquela moral aí pro Diário Rubro Negro, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.